Vamos receber o nosso irmão Odair, que se preparou. Pode chegar aqui, irmão Odair, e vai falar aquilo que Deus colocou no coração dele. Senhor Jesus, muito obrigado pelo irmão Odair, que vai trazer uma palavra para nós nesta noite. Abençoa ele, Senhor, coloca palavras na boca dele e através dele, Senhor, possamos ser edificados, que através da palavra que sai do coração de Deus ao coração dele, possamos ser abençoados, em nome de Jesus, em nome de Jesus. As palmas louvam o Senhor, vamos receber o irmão Odair. Glória a Deus, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Quero avisar os irmãos, estou com a voz um pouco rouca. Eu vou ministrar devagar nessa noite. E os irmãos, eu peço que os irmãos se sentem um pouquinho. É uma coisa que eu aprendi agora, recentemente. Depois eu leio a palavra, tá bom? Então os irmãos podem se sentar nessa noite. Eu quero dar as minhas honras ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Aleluia. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Glória a Deus. Tá baixa minha voz, irmãos? Não? Tá bom? Então tá bom. Quero dar honras às nossas lideranças. Oramos por eles, né? Vamos continuar orando. Aleluia. Pelos nossos Bispo John, a irmã Nara, Bispo Robert, a irmã Rosângela, né? São grandes homens que Deus colocou sobre as nossas vidas. Quero também dar honras ao nosso pastor Oséias, a irmã Carla, irmão Felipe. Eu agradeço muito a Deus por colocar esse homem na minha vida, onde eu sinto protegido, que eu sei que ele está orando por mim. Aleluia. Deus é muito poderoso. Glória a Deus. Quero dar honras à minha família, à minha esposa, à minha filha. Quero dar honras aos obreiros, Márcio, né? Aos obreiros. E eu quero dar honras a toda a igreja nessa noite. E eu espero que essa palavra não é minha. Eu creio, os irmãos não vieram me ouvir, que essa palavra ela é de Deus. Amém? Que alguém aqui nessa noite seja edificado pela palavra do Senhor Jesus. Agora, em reverência à palavra do Senhor Jesus, eu peço que os irmãos se prostrem de pé e abram as vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 50. Essa mensagem eu tinha preparado há alguns dias e ela não saiu do meu coração. E eu careço da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Os irmãos encontraram? Lucas, capítulo 8, versículo 50. Amém? Vamos ler então? Então a palavra do Senhor diz assim, em Lucas 8, 50. Mas Jesus, ouvindo-o, respondeu, dizendo, não temas, crê somente, e será salva a tua casa. Amém? Os irmãos podem se sentar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então os irmãos sabem, nós estamos aqui na sexto dia de campanha, isso? Sábado, né? Não, daí tem mais um, né? Acho que vai ser... Isso. Então essa é a sexta, né? E qual que é o tema da nossa campanha? Que para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Então aqui em Lucas, amém? Aqui Lucas 8:50, Jesus fala, mas Jesus ouvindo-o respondeu-lhes dizendo, não temas, crê somente. E essa situação aconteceu, aleluia, porque quando Jesus estava voltando de uma viagem, que ele ali, creio eu, estacionou ali o barquinho na areia, veio aquela multidão de pessoas,
Aleluia, porque as pessoas sabiam que Jesus realizava milagres. Aleluia. As pessoas naquela época, eles não seguiam Jesus, aleluia, pelo que ele era. Mas seguia Jesus porque ele fazia milagres. Aleluia. E um homem muito importante da sinagoga, chamado Jairo, foi procurar Jesus. Ele se humilhou. Ele entendeu, ele sendo importante, falou, eu tenho ouvido falar desse homem. Esse homem faz milagre. E ele se prostrou diante do Senhor e diz, olha, vem, põe suas mãos sobre a minha filha. Eu tenho uma filha de 12 anos. E eu creio que se o Senhor pôr as mãos sobre a vida dela, ela está à beira da morte. Aleluia. Ela está à beira da morte, mas eu creio no Senhor, que se o Senhor colocar as tuas mãos, aleluia, ela será curada. Aleluia. E o Senhor Jesus começou a fazer uma caminhada com ele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando Jesus voltou para a região da Galileia, a multidão o recebeu com alegria, pois estavam ansiosos para vê-lo novamente. Eles sabiam o que Jesus era capaz de fazer e guardavam sua chegada com grande expectativa. O povo aguardava Jesus chegar lá. E Jesus resolveu atender ao pedido desse homem. E então eu não sei quanto tempo durou para Jesus chegar na casa de Jairo. Eu só sei de uma coisa, que no meio do caminho teve obstáculos. E eu quero dizer aqui nessa noite, meus irmãos, eu sou homem fraco. Eu careço de mais fé. Aleluia. E cada um tem a sua luta. Aleluia. Então, se você pede algo ao Senhor, eu prego para mim também nessa noite. Aleluia. Confia. Por mais difícil que seja, confia, porque Deus é fiel. Aquele que diz, Ele é fiel. Deus nunca, aleluia, voltou a sua palavra para trás, aleluia. O que Deus falar na sua vida, confia, porque Ele vai cumprir, aleluia, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, aleluia. É difícil a luta, aleluia, mas quando Deus chegar e te dar a vitória, aleluia, você tem que confiar. Eu tenho que confiar. Então Jesus continuou a caminhada com Jairo. E Jairo, eu imagino Jairo, a minha filha, quando eu tive a minha filha, a minha vida não foi mais a mesma. Porque quando eu era sozinho, eu não tinha preocupação nenhuma. Era um negócio assim até que estranho. Quem é mãe aqui ou pai sabe. Mas quando você tem alguém que você tem que proteger, quando ela cai, dói em mim, eu não sou mais o mesmo. Agora você pensa, Jairo, uma filha de 12 anos, já viveu, ela pré-adolescente, e ela estava à morte. Os evangélicos, tem um evangélico que diz, a tua filha já morreu. A minha filha já morreu. Tem um dos evangelhos, não lembro se é Mateus, mas ele foi lá, um homem importante foi falar com Jesus. E no meio do caminho, mais problema, mais alguém necessitado. Aquela multidão toda seguindo a Jesus, não porque por quem ele era, é porque era o que ele fazia. Por interesse, eu sei que Jesus vai fazer. Jesus, se eu pedir, ele vai fazer. Mas tinha uma mulher de fé no meio do caminho. Aqui, há 12 anos,
ela depositou todo o seu dinheiro na mão de pessoas que diziam que curavam. Aleluia! E quando Jesus quer curar, Ele não cobra nada. Quando Jesus quer fazer, Ele não cobra nada. Aleluia! E essa mulher, aleluia, ela chegou até, ela pensou, se eu ao menos tocar nele. Porque a multidão era tanta, que como que eu vou me enfiar no meio dessa multidão? Como que eu vou conseguir falar com esse homem? Nem estou lendo aqui mais, irmãos. Estou pegando o coração. Aleluia. Mas ela tocou. Ela deu o jeitinho dela, ela tocou. E ela recebeu um milagre. Ela teve a certeza que ela recebeu o seu milagre. E foi instantâneo. Se eu ao menos tocar. Todo mundo quer tocar em Jesus, mas não quer seguir Jesus. Só quer tocar, só quer receber, só quer o bom, aleluia. Mas para servir Jesus tem luta também, aleluia. E tem que ser com luta, aleluia. Ela recebeu o seu milagre e chegou alguém e disse: olha, não incomoda mais o mestre. Não incomoda mais o mestre. Não precisa mais. Essa causa aqui já está perdida. Quantas vezes alguém já chegou para você e disse: olha, não adianta mais. Essa causa não tem mais jeito. Acabou. Ela morreu. Ela morreu. Aleluia. Acabou. Não tem mais jeito, irmãos. Findou-se. Há um ditado que diz que para tudo na vida tem jeito. Só não tem jeito para a morte. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou devagar, que nem eu falei para os irmãos, tá? Os irmãos. Glória a Deus. Só que quando Lázaro estava 4 dias morto, Jesus sabia. Ele dizia que só dormia. Jesus foi lá fazer o milagre. Deixa eu pegar aqui a anotação. Em João 11, 25 e 26 diz: e disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê isto? A morte não tem poder. A morte não tem poder. Sabe por quê? Porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Aleluia. Então Jesus diz, chegou lá e falou para Marta: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aleluia. E os irmãos conhecem a história. Ele ressuscitou a Lázaro. Ele disse, e sem tocar em Lázaro, ele apenas disse: Lázaro, sai para fora. Sai para fora, Lázaro. E ele sabia que através daquele milagre, que ele sabia que para ele nada era impossível, ele também estava cavando a própria morte. Porque foi através daquele milagre, a sequência foi a crucificação na cruz. Porque ele morreu por mim e por você, aleluia. Aleluia, para nos dar vida, e vida com abundância, aleluia. Então, ele disse a Jairo: Jairo, não temas, crê somente. Como que fica o coração de um pai nessa hora? Meu Deus, que palavra! Vou guardar essa palavra ou vou deixar essa palavra para lá?
Ou vou me desesperar agora? Como assim? A minha filha está morta. Aleluia. E o Senhor me diz, crê somente. Crê somente. E ela será salva. E Lázaro, se já está tudo perdido, está nas mãos do Senhor. E Lázaro creu. E chegou lá, o que aconteceu? Quantas pessoas chorando, fazendo fúnebre. E Jesus fala, para com isso. Para. Porque ela não está morta. Ela só está dormindo. Só que quando tem um coração sem fé, um coração duro, aleluia, começaram a rir da cara de Jesus. E Jesus falou, afasta daqui. Só pegou os escolhidos, pegou Pedro, Tiago e João e os pais da criança. E disse, Talita cumi, levanta. E ela levantou. Irmãos, não sei qual é o problema que cada um tem aqui nessa noite. E eu creio que cada um tem. E quem não tem, se você está servindo a Deus, você vai ter. Que é preciso lapidar a sua fé. Aleluia. É preciso. Nós precisamos sofrer um pouco. Nem tudo vem assim de mão beijada. É preciso lapidar. E a morte, ela não tem poder sobre o dono da vida. Aleluia. Eu falo em morte, mas qual que é o teu problema? É difícil? Eu tenho o meu. Eu estou orando. Eu creio na vitória. É difícil? É difícil. É difícil. Mas eu tenho que crer. Porque aquele que morreu por mim na cruz do Calvário, ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo e ele não vai nos desamparar. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou bem calmo porque eu estou rouco. Início de gripe. Mas tem aquele caso que aconteceu em Israel. Quando Israel estava todo cercado, sem alimento. E o profeta falou que Deus ia prover. Mas o capitão ali, que era o braço direito do rei, disse, 2 Reis 7:2, porém o capitão cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém não comerás. O que Deus prometeu para cada um de nós temos que se firmar nessa promessa. E crer. Porque quem duvida não vai receber. Vai olhar com os olhos e não vai comer. Esse profeta, capitão teve uma consequência muito triste para ele. Quando Deus abençoou o povo de Israel, ele foi pisoteado nas portas. Morreu. Ele viu, mas ele não se apossou daquela promessa do Senhor. E eu digo nessa noite, para Deus nada é impossível, meus irmãos. Nada é impossível. Aleluia. Glória a Deus Todo-Poderoso. Amém? Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Então, Jesus, ouvindo essa notícia de morte, respondeu com palavras de esperança. Não temas, crê somente. Ele desafia Jairo a continuar tendo fé. Então, quando você está com um problema e alguém chega para você, olha, não dá mais, você está sendo desafiado a confiar em Jesus.
Jesus quer ver a tua fé. Porque sem fé, ninguém verá Deus. Ninguém verá Deus. Eu preguei um pouco do que está no meu coração, mas eu vou ler aqui. A fé em Jesus é a chave para a nossa salvação. Quando somos confrontados com situações de morte, perca ou tragédia, podemos confiar nas palavras de Jesus. Crê somente. Irmãos, quando nós somos cristãos, muita gente lá no mundo mesmo vai chegar e vai dizer: isso é loucura. Isso é impossível. Hoje, nós não vemos alguém ressuscitar. Nós não vemos mais. Porque eu não sei explicar. Né? Já aconteceu na medicina de alguém que morreu ressuscitar. Mas a medicina quer provar que isso não é a mão de Deus. Eu vi recentemente uma criança. Ela voltou. Ela tinha estado no estado de morte e ela voltou. Só que a médica ela foi muito enfática, que fala, né? Certeira. Ela falou que isso não tem nada a ver com religião. Quem é ela? Se foi Deus que devolveu. Quem que soprou nas tuas narinas? Quem te deu o fôlego de vida? Foi uma médica? Dizem que a gente, quando nasce, para nós chorar, né? Dá um tapinha na bunda, né? Para dar aquele... O neném tem que dar aquele sustinho, né? Mas a vida, quem dá é Deus. Aleluia. Deixa eu só chegar na minha conclusão aqui. Eu creio que a mensagem já foi entregue. A ressurreição da filha de Jairo nos mostra que, para Jesus, ninguém é insignificante. Significante quer dizer, significa sobre algo, alguém sem importância, valor ou relevância. Também pode indicar algo excessivamente pequeno, insignificante em tamanho ou quantidade. Ele responde ao clamor de todos, seja por uma simples tocha de fé, como a mulher do fluxo de sangue. Aleluia. Eu quero pregar do coração. Eu não consigo ler. É do coração. Deus não exige de ninguém aqui, irmãos, uma grande fé. Ele exige uma pequena fé. Uma pequena fé. E Deus pode fazer algo impossível na sua vida. Eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre. E eu creio que eu vou receber. Como? Não sei. Mas eu sei que o único que pode fazer é o Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória. É nele que eu confio. Aleluia. Às vezes nós estamos fracos. Hoje mesmo nós tomamos chuva. Estou meio gripado. Falei, meu Deus, essa semana foi bem difícil orar. Mas nós temos que crer que Ele é o dono. Ele é o dono da palavra. Ele é o dono da vida. Para Deus, nada é impossível, meus irmãos. Nada é impossível, nada é impossível. Somos um povo pequeno, numa quantidade de gente por aí. Mas nós somos um povo separado de Deus. Nós somos um povo da promessa. Agora eu me lembrei. Cornélio. Aleluia. Cornélio era um homem que não tinha a promessa de Deus na sua vida. Mas o Cornélio era um homem fiel a Deus. Ofertava, dava seus dízimos, dava suas esmolas, fazia suas orações. E olha o que aconteceu. O impossível de Deus na vida de Cornélio. Hoje nós estamos aqui. Podemos agradecer a Cornélio, porque nós não éramos
o povo escolhido de Deus. Nós fomos enxertados na videira. O impossível de Deus, aquele que não tinha promessa de salvação, nós hoje temos. Nós fomos insertados na oliveira verdadeira. Aleluia. Isso já estava no meu coração. Aleluia. Eu só lembrei agora. Então, irmãos, a palavra é breve, mas eu creio. Espero que a palavra tenha falado com alguém nessa noite. Falou comigo. Porque para Deus nada é impossível, nada. Às vezes o que acontece? Nós queremos coisas maiores do que nós não podemos nem administrar. Se eu pedir para Deus uma Ferrari, para Deus não é impossível, certo? Para Deus não é impossível Ele me dar uma Ferrari. Só que Ele sabe que eu não tenho condições de ter uma Ferrari. Mas Ele não vai me dar um Fusca, apesar que eu amo Fusca. Entendeu? Vocês entendem, irmão? Tudo é na vontade de Deus. Tudo é no propósito de Deus. Aleluia. Então, confia no Senhor. O pastor deu aqui uma lista de orações específicas. E se você for ver assim, meu Deus, o que eu estou pedindo para o Senhor? Entendeu? Nós temos que ter fé naquilo que nós queremos. Temos que ter fé. Porque quando, eu não sei para os irmãos, mas para mim, quando eu escrevi que eu quero isso aqui, especificamente, falei, Jesus, o que eu estou pedindo? Mas eu estou crendo. Amém, irmãos? Não quero mais enfadar os irmãos. Aleluia. Hoje meu pulmão não está legal, mas a palavra está entregue. Em nome de Jesus. Amém, pastor? Aleluia. Glória a Deus Todo-Poderoso. Eu quero chamar a igreja para vir no altar. Aleluia. Foi bem calmo, porque eu não prego assim. Glória a Deus. E eu quero aqui enfatizar, irmãos. Venha com fé. Porque sem fé ninguém consegue nada, irmãos. Aleluia. Vamos orar, vamos buscar ao Senhor Jesus de todo o nosso coração. Hoje, o que aconteceu hoje à tarde, o que foi? Foi fé. Aleluia. Nós alcançamos, sim, uma vitória. Parece simples. Muita gente trabalhou, outras ajudaram de outra forma, mas Deus proveu na vida de cada irmão aqui nessa noite. Aleluia. Um ajudou um pouquinho, outro quase não ajudou, mas todos fizeram a sua parcela de contribuição. Aleluia. É assim que Deus trabalha. Feche os seus olhos nessa noite. Aleluia. Agora, no ato de fé, comece a orar. Lembra daquelas orações específicas aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Começa a orar pelo aquilo que você pediu lá, que você anotou. Eu não sei o que você anotou. Aleluia. Peça com fé. Aleluia. Jesus, aleluia, Ele é o dono da vida. A morte não vence. Aleluia. Ele é a ressurreição e a vida. Aleluia. Ele veio para dar vida e abundância, meus irmãos. Mas vocês têm que crer. Não crê no Odair. Crê no Senhor Jesus, crê somente. Lázaro, crê somente. Lázaro, crê somente. Aleluia. Lázaro, crê somente. Jairo, crê somente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu repreendo o frio nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar glória a Deus. Você pode buscar ao Senhor. Me ajuda nessa noite. Aleluia. A vitória só vem se você depositar a sua fé em nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso,
poderoso. Em teu nome, Senhor, queremos agradecer ao Senhor pela tua palavra, Deus, porque para o Senhor nada é impossível. Oh Deus, abençoa a tua igreja, Senhor. Grande Deus, eu não sei o que cada um pediu aqui nessa noite, aleluia, mas eu peço, Pai, que o Senhor faça a tua vontade aqui nessa noite, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus Todo-Poderoso, eu preguei com fé aqui nessa noite, Pai, mesmo não podendo, Senhor. Tu me conheces, ó Deus, mas o Senhor é o Deus poderoso. Eu creio no teu sobrenatural. Ó Deus, manda um vento impetuoso aqui nesse lugar. Toca a vida, Senhor. Eu preciso do meu irmão. Eu preciso da minha irmã. Eu preciso dessas crianças, Senhor, para me ajudar nessa caminhada, porque sozinho eu não vou conseguir, meu Deus. Nos ajuda, Pai. Oh, Senhor, faz a tua vontade, Pai. Faz o teu querer, Senhor Jesus Todo-Poderoso. Aleluia. Para o Senhor nada é impossível, Senhor. Nada, nada. O Senhor não exige muito de nós. O Senhor exige uma pequena fé. Oh, Deus. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Ah, Deus, abençoa, Senhor, esse povo. Em teu nome, Senhor Jesus. Em teu nome, Senhor Jesus. Abençoa a liderança dessa igreja, Senhor. Abençoa, Deus. Aleluia. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Deus. Eu clamo a ti, Pai Todo-Poderoso, porque nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Guarda os nossos jovens, Senhor Jesus. Guarda os obreiros, as mulheres de obreiros, Senhor. Guarda as nossas famílias, Senhor Jesus. Oh Deus, no mundo nós teremos aflições, mas é para nós termos bom ânimo, Senhor, porque o Senhor venceu e vai nos dar a vitória para aqueles que crêem, para aquele que crê. Crê somente. Assim o Senhor pede para cada um. Crê somente. A morte não tem poder sobre a vida se o Senhor estiver contigo. Oh Deus, vem buscar a tua igreja, Senhor. Achará fé nessa terra quando o Senhor voltar. Achará. Oh Deus, aleluia. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor dos exércitos, o grande é o sol, aleluia, o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Crê somente. Crê somente e será salvo, tu e a tua casa. Crê somente, em nome do Senhor Jesus. Receba a tua vitória, em nome do Senhor Jesus.
Aleluia. Aleluia. Oh Deus, Tu és poderoso. Tu és poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que cada um receba aquilo que veio buscar nessa noite. E a palavra nessa noite é crer somente. Crer somente. Aleluia, crer somente. Jesus está vindo. Aleluia. Jesus não está tardando em buscar a sua igreja. Crê somente. Há uma mulher de fluxo de sangue no caminho. Mas a tua vitória, Jesus está trazendo. Aleluia, crê somente. Em nome do Senhor Jesus. Que cada